A graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Vamos a mais uma meditação na palavra do Senhor, no livro de Provérbios, capítulo 26, a partir do versículo 1. E nos diz assim: como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Nada provável nevar no verão, mesmo é com a chuva que vem antes da colheita e não quando está acontecendo a colheita. São coisas improváveis e impróprias. Na verdade, como é dar honra a alguém, como diz aqui, insensato, que significa tolo. Insensato, na verdade, é aquele que está sem seu juízo perfeito, né? Ele é inconsequente, é desequilibrado. Então, não podemos dar honra para uma pessoa assim, porque não merece ou outra, nem saberá o que fazer com ela. Só vai fazer aumentar sua tolice, como, por exemplo, um abuso de poder. O versículo 2 nos diz assim: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Jesus, ele levou sobre si naquela cruz, com todo o seu sofrimento, toda a maldição que existe ou existiu em quem conhece e principalmente quem cumpre os seus mandamentos. Para nós não tem mais maldição, pois estamos justificados pela obra da cruz de Jesus. Aqui no versículo 3 continua dizendo: o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Em Salmos, no livro de Salmo, capítulo 32, o versículo 9 nos diz assim: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, e outra sorte não te obedecem. Entendimento da palavra de Deus. Porque caímos em qualquer conversa. É isso que está dizendo aqui. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. São doutrinas erradas que nos domina e nos leva ao inferno, a ficar longe de Deus. O versículo 4 e o 5 nos diz assim: não respondes ao insensato, segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato, responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. No versículo 4 diz para não responder ao tolo, e no 5 para responder. Mas isso quer dizer que não devemos discutir com alguém que não conheça a Deus, mas devemos sim argumentar, conforme o conhecimento da palavra, para que outros ouçam a verdade. Nós sabemos, né, que Provérbios nos dá muita sabedoria, muitas coisas para pensarmos. O versículo 6 nos diz assim: os pés corta e o dano sofre, quem manda mensagens por intermédio do insensato. Novamente falando sobre a insensatez. Então, se sabemos que alguém é ignorante, que não sabe fazer o que é correto, não devemos falar certas coisas que não queremos que outros saibam. Ou com certeza isso irá trazer só problemas, só contendas ou coisas muito piores, né? O versículo 7 nos diz que as pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio na boca dos insensatos.
Provérbios, ele é um livro, como eu já disse, de aconselhamento, de educação, de exortação. Provérbio é algo para animar e sobre valores, comportamentos morais, conduta também. Tudo isso para um insensato, alguém desequilibrado, não serve para nada. Ele não dá ouvidos, até zomba, na verdade, né? O versículo 8 nos diz: como o que tira pedra preciosa num monte de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Quem joga uma pedra preciosa numa ruína? Maluco, né? Isso seria uma ação tola. Ou mesmo é ficar dando honra a um insensato, alguém inconsequente. O versículo 9 nos diz: como galhos de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Se um espinho fura a mão de alguém que está embriagado, é mais provável que ele nem sinta dor. É o mesmo com o insensato, principalmente quanto à palavra de Deus. O versículo 10 nos diz: como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria o insensato e os transgressores. Não dê crédito nem contrate alguém que sabemos que não tem honra, porque ele não vai te honrar. No versículo 11 nos diz: como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia ou loucura. Aqui em 2 Pedro, no capítulo 2, o versículo 22, diz assim: Pedro, né, devia conhecer bem Provérbios. Ele diz assim: com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Pedro se referia aqui a pessoas que, na verdade, conheceu o caminho, conheceu Jesus e voltou atrás, voltou a servir a sua vida de pecados. É um cão que come o que vomita. É uma pessoa que, já estando limpa, torna-se a se sujar. Isso é muito triste e uma comprovação, na minha opinião. Essa pessoa não conheceu Jesus de fato. O versículo 12 diz assim: tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Sabe aquelas pessoas que se acham sábio, competente, suficiente, que se faltar nada anda, só ela faz e só ela sabe fazer? É mais fácil um insensato compreender e crer, seguir a vontade de Deus. Isto é muito sério, porque os outros é quem deve falar essas coisas de você. Aí sim elas serão verdadeiras, porque nós mesmos sempre vamos trazer a coisa boa para o nosso lado. E do versículo 13 até o versículo 16, ele nos fala sobre o preguiçoso, mais uma vez. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gozos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Mais uma vez é falado da inutilidade de um preguiçoso. Ele dá desculpas absurdas para fugir do trabalho. E do versículo 17 até o 28, fala muito sobre mexeriqueiros, né? Sobre fofoqueiros, sobre o leva e traz. Então diz assim, olha: quem se mete em questões alheias é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa.
como louco que lança fogo, flechas e morte. Assim é o homem que enxerga o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apaga, e não haverá maldizente. Cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para os mais interior do ventre. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. E no versículo 24 diz: aquele que aborrece dissimuta com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Olha que coisa séria, né? Sobre a fofoca e o mexerico. No versículo 26, ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Aqui nós vimos que tudo fala sobre os danos que uma fofoca, um fofoqueiro traz. O nosso dever é seguir o exemplo do versículo 20, não dar ouvidos e nem levar adiante. Que ele fala, né, olha, sem lenha o fogo se apaga. Quer dizer, se você não der crédito a essas palavras ou encerrá-las de momento que vierem trazer para você, isso aqui vai se apagar, não vai para frente. E não haverá maldizente, não haverá coisas más dizendo, correndo por aí. Porque a fofoca é como uma bola de neve rolando na neve. Ela só tende a crescer e de um modo bem errado e seguindo também para direções que nós não podemos saber. E continua, cessa a contenda. Então, sem lenha, o fogo se apaga e não havendo maldizente, cessa a contenda. Fiquem com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus.